Bom dia, meus irmãos. Vamos dar início à nossa EBD desta manhã, clamando ao Senhor pela sua presença em nossas vidas, pelo seu amor, pela sua paz e pelas suas misericórdias sobre nós, sobre toda a nossa casa e a nossa família. Que Deus nos abençoe e nos guarde. O tema do estudo desta manhã é aprendendo o que Jesus ensinou no caminho de Emaús. O texto básico está o primeiro versículo em Lucas 24:17 e o segundo em Lucas 24, do verso 20 ao 21. A Bíblia que estamos meditando é a Almeida Corrigida Fiel. E assim nos fala Lucas 24, verso 17. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E Lucas 24, no verso 20 ao 21, assim nos fala: E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. O que encontramos neste texto da palavra é decepção, pois aqueles discípulos esperavam que naquele homem estivesse o cumprimento da palavra, estivesse a promessa de que viria o Messias, o verdadeiro rei ungido do Senhor, como eles haviam aprendido na palavra, que assim diz: os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor, os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Salmos 2, verso 2 a 6. Haviam aprendido que este que viria era o rei ungido que o Senhor havia prometido e dito pela boca do profeta que o geraria para pôr fim aos reis opressores, porque assim disse o Senhor: proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu te gerei. Salmos 2, verso 7. Acreditavam que o Senhor finalmente havia gerado seu filho. A palavra revelava a eles que este rei iria rir e zombar desses ímpios governantes, porque assim diz a palavra: tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Salmo 2, verso 9. Mas o que viram foi, e eles lhes perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Lucas 24, verso 19 e 20. O que Jesus viu naqueles dois discípulos foi só decepção. Aqueles discípulos estavam desapontados, decepcionados. E a primeira lição que Jesus nos deu naquele caminho foi que tudo o que acontece na vida daquele que crê é necessário e que a palavra de Deus irá se cumprir a despeito de qualquer coisa. A decepção traz desalento e tristeza para o ser humano, pois o desapontado acerca de algo ou alguém nos leva a uma determinada ação e atitude.
A frustração daqueles dois homens chamaram a atenção de Jesus, a ponto de ele vir ter com eles. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Lucas 24, verso 15. Existem dois caminhos que uma pessoa pode seguir quando se decepciona. Ela pode seguir pelo caminho da frustração, desilusão e tristeza. Era assim que eles iam por este caminho. Levavam com eles estes sentimentos, porque assim foi a pergunta que Jesus lhes fez. Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Lucas 24, verso 17. Agora vamos ao que Jesus ensinou a eles e quer ensinar a nós. Este é o segundo caminho, ver em Jesus uma palavra de renovação, pois quando estamos tristes, nossos olhos se fecham para Jesus e não o vemos, não percebemos a sua presença, nos trazendo essa palavra de renovação. Se abrirmos os nossos olhos, vamos ouvir vindo dele uma palavra que irá renovar a nossa esperança. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Lucas 24, verso 30 e 31. Jesus é o caminho da renovação, da restauração, da transformação e da salvação, desde o dia em que foi gerado pelo Pai. Jesus, o grande e eterno Mestre, em tudo nos ensinou, e seus ensinamentos estão na palavra. Temos que buscá-la, e foi por isso que o Senhor Jesus não voltou para o Pai sem antes nos revelar o Espírito Santo, porque é o Santo Espírito quem vai nos revelar aquilo que Jesus deixou. E foi na morte de Jesus que Deus confirmou a vinda de seu Filho, e foi na sua ressurreição e ascensão que toda a palavra já lida no Salmo 2 se confirmou, porque assim falaram os reis. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Isso, Salmos 2, no verso 2. Isso se deu com a sua morte, porque assim fizeram os poderosos da época. Mas o restante da palavra que o Senhor disse aconteceu, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Lucas 24, verso 34. Jesus, naquele momento, ensinou ao mundo as suas verdades, que havia ensinado sobre o reino e soberania do Pai. E se ainda havia alguma dúvida com a sua ressurreição, não mais poderia haver. O mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Lucas 24, verso 36 a 39. Ali, naquele caminho, Jesus estava nos ensinando de como ele foi fiel ao Pai e de como nós devemos ser fiéis à sua palavra, porque ela é verdadeira. O homem morre e tem um atestado de seu óbito. A morte de Jesus não foi atestada porque ele não morreu.
E mesmo assim, tendo falado aos seus discípulos, os que iam pelo caminho não creram. Foi assim que Jesus falou. Porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto ele, ressuscitará ao terceiro dia. Marcos 9, verso 31. Não entenderam que aquele por quem se lamentavam foi o que o Pai gerou pelo Espírito Santo. Ali estava o homem e Deus. Ele nos ensinou que não devemos aceitar as oferendas deste mundo, porque tudo o Senhor já nos ofertou, porque assim nos revela a palavra. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros no reino que prometeu aos que o amam? Tiago 2, verso 5. Jesus foi ao deserto e Satanás lhe fez a seguinte oferta: portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Lucas 4, verso 7. E Jesus recusou, não aceitou aquela oferta e disse: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Lucas 4, verso 8. Ele nos ensinou que devemos adorar a Deus, porque tudo ele nos acrescentará. Pois tudo que Satanás ofereceu a ele, se fosse por ele adorado, Jesus conquistou, sabe onde? Na cruz, para ele e para nós. A lição que Jesus nos ensinou naquele caminho foi que nada deve nos entristecer, porque Ele está presente, caminhando junto de nós. Ele nos dá uma lição que não devemos andar cabisbaixos, tristes e ansiosos pelo que havemos de ter. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos. Lucas 12, verso 29. O que Jesus estava nos ensinando é que tudo aquilo que nós conquistamos na terra é limitado pelo nosso tempo de vida, mas o que Jesus conquistou para nós naquela cruz, o que ele conquistou para si e para nós com a sua morte e ressurreição, foi conquistado com amor. E por isso são bens que nos seguirão para toda a eternidade. Quando Jesus estava naquela cruz, ele não estava quieto, sofrendo, muito pelo contrário, ele estava trabalhando, pois foi ali que lançou a pedra fundamental das promessas contidas na palavra, e foi ali que plantou e regou com seu sangue o cristianismo, a pedra fundamental para levantar o que está caído, cansado e abatido, porque foi para isso que ele veio. Como ele mesmo disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, verso 28 e 29. Aqueles que vão pelo caminho de Emaús só conhecem o Filho do Homem, porque só o conhecem na carne. Conheceram o seu poder em obras e em palavras, viram os sinais que ele fazia, porque assim iam falando. E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Lucas 24, 19. Mas duvidaram que seria ele o Messias. Eles não o conheciam como sendo filho gerado por Deus, pelo Espírito Santo, pois não creram na sua ressurreição. Quantas vezes ele disse que isso iria acontecer, mas não creram naquilo que ele disse e ensinou, não acreditaram no poder de sua ressurreição. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais
De madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não ouviram. Lucas 24, 22, 24. Eram mesmo o que Jesus disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Lucas 24, 25. Vamos encontrar aqui uma profunda lição que Jesus nos deixou. Aqueles dois homens eram seus discípulos e, mesmo ouvindo que Jesus havia ressuscitado, não esperaram para saber a verdade. Diziam ter tido as mulheres uma visão de anjos que dizem que ele vive, mas preferiram se afastar de Jesus e voltar pelo caminho de Emaús. Mas Jesus não os abandonou e foi ao encontro deles, caminhou com eles, entrou em sua casa e com eles sentou-se à mesa. Esse é Jesus. O caminho de Emaús pode representar em nossas vidas que estamos nos afastando de Jesus, preferindo dar continuidade ao caminho de pecados. Pode ser o caminho que nos levará a termos um distanciamento da nova vida de Jesus. Agora, não mais como filho do homem, mas como filho de Deus. Emaús pode ser o caminho que nos diz que viver junto de Jesus, filho de Maria e de José, era bom, mas junto daquele Jesus gerado por Deus e pelo Espírito Santo é muito melhor, porque isso é uma coisa maravilhosa. Permanecer em Jerusalém com Jesus sepultado era confortável, mas ficar sabendo que ele ressuscitou pode ser perigoso. Estavam atemorizados, assustados, e saindo elas apressadamente fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Marcos 16, verso 8. Uma outra lição que aprendemos é que muitos estão possuídos por uma cegueira e não conseguem ver que Jesus caminha ao seu lado, mas os olhos deles estavam como que fechados. Lucas 24, 16. Só voltará para Jerusalém aquele que tiver seus olhos abertos. Foi por isso que Jesus disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16, 15 e 16. Porque temos que conhecer as Escrituras. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Lucas 24, 45. Porque só compreendendo as Escrituras é que voltaremos de Emaús para Jerusalém com a certeza de que Jesus ressuscitou e que caminha junto de nós. O caminho de Emaús nos causa cegueira e isso nos sobrevém do cansaço de nossas caminhadas, das tristezas trazidas pelo nosso dia a dia, da perda de algum ente querido, angústias, raízes de amargura. Era assim que eles estavam. E por isso caminharam com Jesus e não o reconheceram. Vejam que a conversa daqueles dois discípulos era essa. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, Lucas 24, 15. Quando estamos angustiados, é só sobre o nosso problema que falamos. Sentimos que nossas forças são minadas. É só nisso que pensamos. Perdemos até a vontade de orar. Isso é se afastar de Jesus. É andar cada vez mais no caminho em direção a Emaús. Muitos são aqueles que estão muito bem informados de tudo. O que aconteceu com Jesus, sabem de cor e salteado. Os seus milagres contam
como foi sua trajetória como filho do homem, sabe como foi que se deu seu julgamento, relatam sua dor quando da crucificação, pois ali ficaram até que seu corpo foi enrolado em um fino lençol de linho branco e colocado no túmulo de José de Arimateia. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. João 19, verso 38. Assim é que todos são muito bem informados sobre tudo que aconteceu, mas, infelizmente, ignoram a ressurreição e o plano de salvação de Jesus. Encontro duas lições nesse estudo. Os principais discípulos de Jesus, temerosos, se juntam e acomodam-se até que Jesus lhes aparece. Estes dois preferiram não se acomodar e seguiram para o campo. E depois manifestou-se de outra forma a dois deles que iam de caminho para o campo. Marcos 16, verso 12. Entre eles havia algo em comum, é que todos eles deixam claro que o momento era de fracasso, desilusão e desânimo. Jesus sabia o porquê de tanto desânimo. Poderia ter chegado e se anunciado, mas não foi isso que fez. Preferiu perguntar: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós e por que estáis tristes? Lucas 24, 17. Essa é uma lição para nós que não oramos, não falamos com o Senhor e que preferimos dar a Jesus a mesma resposta que foi dada por Cleopas. És tu só peregrina em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Lucas 24, 18. Não sabes por que estou triste, por que estou abatido e já não tenho forças? O que ele quer é ir conversando com você, que vá contando para ele os seus problemas. Não importa o tempo de caminhada, o que ele quer é que você o convide para ficar, como fez aqueles homens. Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Lucas 24, verso 29. Ele quer que nós o convidemos para sentar-se à mesa e comer do nosso pão, ainda que seja de amargura, ainda que o nosso pão seja amargo. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Lucas 24, verso 30. Se assim agirmos, em um milagre vai acontecer. Abriram-se-lhes então os olhos e os conheceram. Lucas 24, verso 31. E sabe o que vai acontecer? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Lucas 24, 33. Agora estavam juntos e foi assim que receberam a confirmação da ressurreição do Mestre. Não havia mais angústia, nem tristeza. Ele não estava morto, estava vivo e para sempre. E é assim que ele está se apresentando a mim e a você nesta manhã. Um ensinamento que aprendo e que acho que foi o que Jesus pretendeu nos deixar é que eu não encontro em nenhum mestre em teologia. É aquilo que não vamos encontrar em nenhum homem. Ele não foi pregado, não fez discursos. Veja o que fez. Porventura, não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Lucas 24, 32. O grande mestre caminhava ensinando. O mestre não se preocupou com a quantidade de pessoas que tinha ali. Ensinava para dois. Hoje encontro pastores que só concordam em pregar se for para uma grande plateia.
A estrela da manhã ignorava o estrelismo. O que conquistam as estrelas desse mundo é por tempo determinado. A estrela da manhã conquistou para a eternidade. Isso nos revela a palavra. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Apocalipse 22:16. Jesus usou de muita simplicidade para nos ensinar que sem Ele nada somos, porque Ele é todas as coisas. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Apocalipse 22:13. Jesus ia pelo caminho de Emaús, pregando e ensinando a simplesmente 2 homens. Todos nós temos um caminho para trilhar, independente de nosso querer. Mas em que estrada estamos caminhando? Ouço alguém dizer: eu caminho no caminho da fé, estou com Maria, com ídolos, faço promessas para os meus santos e pago essas promessas. Caminho de ilusão. São pessoas que se negam a caminhar com Jesus, pois têm prazer na continuação de seus pecados. A palavra do Senhor está repleta de ensinamentos quanto à lei do Senhor. O pecado é a morte. Jesus tentou ensinar a todos a diferença que há entre ele e o pecado. E são os religiosos que ensinam o contrário daquilo que Jesus ensinou. São religiosos que fazem isso. Chegam com Jesus ao túmulo, mas não o reconhecem na ressurreição. Jesus é a boa nova do Evangelho, mas no caminho de Emaús, alguém abriu um atalho que diz que para chegar naquela cidade, que é o lugar onde Jesus traçou o seu plano de salvação, não é necessário seguir o caminho que foi traçado por Jesus. E quem abriu este atalho foram os religiosos que mataram Jesus em Jerusalém e até os nossos dias continuam a matá-lo. Estão inconformados com a sua ressurreição, pois ele é juiz e eles não o aceitam como juiz. Mas o Senhor disse que estes tais serão por Jesus destruídos. Tu os desmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Salmo 2, verso 9. Os religiosos abriram este atalho para um caminho que Jesus não traçou, porque ele disse que só ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chegará ao Pai se não for por este caminho. Por isso estão pecando, irão morrer, não terão vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, verso 23. O caminho que Jesus traçou para o seu povo é o único que leva a Deus. É nesse caminho que encontramos refúgio, proteção, porque este caminho é um esconderijo. Mas, para isso, temos que andar na dispensação da vontade de Deus. Se andarmos nesse caminho, encontraremos paz, pois estaremos protegidos pelo próprio Deus, estaremos nele refugiados e já não temos nada o que temer, já não temos que temer as dificuldades, pois todas podem ser vencidas. No caminho do Senhor não há perigo. Ele é Jesus. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína para os que praticam a iniquidade. Provérbios 10, verso 29. Jesus não nos ensinou a andarmos em iniquidade. Eles já não obedeceram aquilo que Jesus pediu, pois assim foi que disse: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até
que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. Emaús significa fonte de águas quentes e Jerusalém significa lugar de paz. Sair do lugar de paz é caminhar para um outro onde a fonte é de águas quentes, e desprezar a fonte de água viva é desprezar a fonte de água viva, porque a água que eu lhes der se fará nele uma fonte de água para que salte para a vida eterna. João 4, verso 14. Aqui encontramos duas lições. As lições de como é seguir o caminho de Jesus e de como é seguir um caminho diverso ao que Ele nos traçou. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos dê um dia abençoado. Amém, meu Deus.